Você já deve ter ouvido alguém dizendo: a minha vida passou inteirinha diante de mim em um piscar de olhos. Isso acontece porque essa experiência de ter a vida passando diante dos olhos em um piscar de olhos é, na verdade, uma reação a um momento, a uma experiência aguda na qual nós não temos nenhum tipo de controle. Porque todas as vezes que temos algum controle e tentamos fazer um panorama de nossa vida, via de regra não conseguimos fazê-lo em um piscar, em um simples piscar de olhos. Por quê? Porque temos a tendência de complicar as coisas ao invés de simplificar as coisas. E esta será um dos grandes desafios que enfrentaremos nesta série que estamos começando hoje. Nesta série, em um piscar de olhos, a história bíblica em um ano, estaremos sempre lutando contra a tendência de complicar aquilo que muitas vezes pode ser exposto de forma mais simples. Mas nós temos ao menos 3 objetivos nesta série que estamos iniciando hoje. Primeiro, é construir um panorama bíblico que seja simples e ao mesmo tempo seja prático, para nos auxiliar na compreensão de cada livro da Bíblia dentro de toda, ou à luz de toda a Bíblia, e como cada livro não só se encaixa dentro de todos os outros, como também cada livro aponta para Jesus, porque a Bíblia como um todo aponta ou tem como personagem central Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Nosso segundo objetivo nesta série é construir um panorama bíblico que nos conduza a aplicações práticas para a vida de discípulos de Jesus que estão em missão no mundo. E um terceiro objetivo nesta série é construir um panorama bíblico que nos estimule a leitura bíblica diária e a leitura toda, da Bíblia toda em um ano, neste ano de 2022. Então é triplo o nosso objetivo nesta série, dar um panorama de cada livro, levando em consideração a Bíblia como um todo e o como Jesus é apresentado em cada um e ao mesmo tempo em todos os livros. Nós queremos conduzir a aplicações práticas para a nossa vida como discípulo e nós também queremos que você se sinta estimulado, motivado a ler a Bíblia diariamente e a ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Nós começaremos nossa apresentação pelo primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Nós vamos apresentar cada um dos livros na sequência ou na ordem em que eles estão organizados na Bíblia Sagrada, sendo que nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra Gênesis, que é o título, o nome do primeiro livro da Bíblia, vem de uma palavra grega que significa origem. Vem de uma palavra grega por quê? Porque o Antigo Testamento, escrito originalmente em hebraico, foi traduzido pela primeira vez para a língua grega. Isso aconteceu quando 70 ou 72 sábios resolveram, lá no ano 300, entre o ano 300 e 200 a.C., traduzir do hebraico para o grego, porque muitos judeus já não tinham fluidez, acesso, como antes, à sua língua original, que era o hebraico. E essa tradução foi conhecida como Septuaginta, que é uma palavra grega para a ideia de 70, tá certo? A palavra pela qual o livro começa e que ajudou esse nome, né, Gênese ou origem, é traduzida na língua portuguesa como no princípio, ou no começo, no princípio. Gênesis 1:1 vai dizer lá para nós: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, entre muitas formas que eu poderia buscar expor nosso primeiro objetivo, que é um panorama do livro de forma simples e prática, eu resolvi expor isso para nós, organizar isso para nós, uma exposição a partir de 8 começos. E olhar para o livro do Gênesis, então, como o livro dos começos, com 8 começos.
o começo do mundo, lá no primeiro capítulo, o começo da raça humana, ainda no primeiro capítulo de Gênesis, o começo do pecado no mundo, já no capítulo 3 de Gênesis, o começo da promessa de redenção, também no capítulo 3, o começo da vida familiar, lá no capítulo 4, o começo de uma civilização humana, também no capítulo 4, e então o começo das nações do mundo, a partir do capítulo de número 10. E, por último, o começo do povo hebreu ou dos descendentes de Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Esses são 8 começos que nós encontramos quando observamos, quando paramos para ler o livro do Gênesis. Quando você olha para o primeiro começo e ao começo do mundo, você percebe o narrador, o livro dizendo para nós que no princípio Deus criou todas as coisas. E concluindo dizendo que Deus viu que tudo que ele tinha criado era muito bom. No segundo começo, que é o começo da raça humana, você vê Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem, ou segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E então Deus faz o homem e a mulher. Ambos vivem nus no jardim onde Deus preparou, sem ter vergonha, sem a necessidade de esconder nada um do outro. No mundo sem pecado, o homem ali vivia de maneira totalmente despido, literalmente despido, um diante do outro, porque o pecado ainda não fazia parte. E em seguida temos então o começo exatamente do pecado no mundo, que é quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, resolvem desobedecer à aliança, à ordem de Deus, que deu a eles todas as árvores do jardim, mas que escolheu uma das árvores do jardim para ser o símbolo de uma aliança. E ele deu a seguinte ordem: comam de tudo, mas não comam desta árvore, porque no dia em que comer vocês vão morrer. No dia que comer o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. E o que aconteceu foi que nossos primeiros pais decidiram romper com Deus, decidiram por uma vida autônoma de Deus e então comeram do fruto da árvore que eles não deveriam comer, tanto um quanto o outro. E ali começa o pecado no mundo. Nós ainda partimos para um outro começo, que é o começo da promessa de redenção. Em seguida ao pecado, que começa a partir da desobediência de Adão e Eva, então começa também a promessa de redenção, quando Deus diz que o descendente da mulher, que da mulher haveria de nascer uma criança, e esta pisaria a cabeça do tentador, da serpente. Em seguida, você tem o começo da família, quando Adão e Eva, então, têm relações e nasce o primeiro filho, que se chama Caim. Eles têm relação novamente e nasce um segundo filho chamado Abel. E aí você tem agora não só um casal, mas você tem uma família. Em seguida, você tem o começo de uma civilização humana. Quando você, a partir do capítulo 4, versículo 16, você descobre que agora Caim, o filho do primeiro casal, tem relações com a sua mulher e ela também engravida e ela agora dá luz. Depois você tem o registro da descendência de Adão, que não teve somente Caim e Abel como filhos, mas teve outros filhos, Sete e outros filhos também. E depois você tem o texto bíblico dizendo para nós, lá no capítulo 6, se não me engano, quando os homens então começaram a se multiplicar na terra. Então os homens estão se multiplicando na terra e as civilizações, a civilização humana está ali agora constituída a partir do capítulo 4 do livro do Gênesis. Em seguida temos o começo das nações do mundo. Quando a partir do capítulo 10, você tem o registro da descendência de Sem, Cã e de Jafé, filhos de Noé. Depois do dilúvio, Deus recomeça tudo com a família de Noé. E então, os filhos de Sem, Cã e Jafé vão se multiplicando. E você então percebe que há uma única língua, há de novo uma civilização ali, há de novo uma única língua, mas de repente, num evento chamado Torre de Babel, Deus confunde a língua do povo e o povo se espalha pela terra e nações surgem a partir disso. Grupos de pessoas se espalham e ali você tem o começo das nações do mundo. E, por fim, um oitavo começo, nós temos o começo do povo hebreu, que é o que ocupa grande parte do livro do Gênesis. A partir do capítulo 12, Deus chama Abraão, Deus fala para ele: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e diz a ele, faz a ele uma promessa, dizendo: eu vou abençoar você, e através de você eu abençoarei todas as famílias
da terra. E ali nós temos então o começo do povo hebreu. Então, falar de Gênesis como um livro do começo é uma forma de expor e de entender o livro do Gênesis. Uma outra forma que nós podemos fazer para compreender o livro do Gênesis é perceber o quanto o livro do Gênesis fala a respeito de Jesus, como através de figuras e de tipos ele então revela Jesus Cristo. Ele faz isso através de 7 figuras ou 7 tipos de Jesus no livro do Gênesis. Jesus é, no livro do Gênesis, o descendente da mulher, o descendente prometido que pisará a cabeça da serpente. Jesus é as peles de animais providenciadas por Deus. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus então veste o homem e a mulher e os veste com a pele de um animal, o que implica que um animal teve que morrer para que o homem e a mulher fossem vestidos. E assim isso aponta para o fato de que Deus, através do sacrifício de Jesus, vestirá a humanidade da sua vergonha, que não é a sua nudez, mas é o seu pecado. Então, Jesus é o descendente da mulher que vem para esmagar a cabeça da serpente, vencer o tentador. Jesus é aquele que vai morrer para cobrir a nossa vergonha. Jesus é o sacrifício de sangue oferecido por Abel. Quando Abel e Caim resolvem ofertar algo a Deus, a Bíblia diz que apenas a oferta de Abel foi aceita. E qual foi a oferta de Abel? A oferta de Abel foi um animal. Um animal foi morto. E quando ele oferece aquele animal morto a Deus, Deus aceita o sacrifício de Abel. E Jesus é o sacrifício, o verdadeiro sacrifício para o qual o sacrifício de Abel apontava. Jesus é aquele que vai morrer e por causa da sua morte, nós que um dia decidimos viver sem Deus, nós, eu e você que nascemos em inimizade contra Deus por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós somos aceitos diante de Deus porque um sacrifício foi feito. Então o sacrifício daquele animal aceito por Deus naquele momento, no Gênesis, aponta para o verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo. Jesus é também, no livro do Gênesis, a arca que salva os que adentram nela. Noé, no tempo de Noé, Deus construiu uma arca, Deus mandou Noé construir uma arca, e então, através da arca que Noé construiu, Deus salvou aqueles que estavam dentro da arca. Jesus é a nossa arca. Aqueles que se encontram dentro de Jesus, mediante a fé em quem Ele é e naquilo que Ele fez, esses estarão a salvos do juízo de Deus. Então Jesus é a arca que salva os que adentram nela. Jesus também é, no livro do Gênesis, a oferta de Isaac providenciada por Deus. Sim, Deus pediu que Abraão oferecesse em sacrifício o seu filho Isaac. E Abraão estava a ponto de sacrificá-lo. O altar estava construído, o menino estava amarrado, colocado sobre o altar. E quando Abraão foi para matá-lo, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: não faça isso. E então Deus providenciou um animal, um cordeiro ali estava, para que ele pudesse sacrificar o cordeiro no lugar de Isaac. Jesus é o nosso verdadeiro, Jesus é o supremo e perfeito Isaac, que vai ser entregue pelo Pai, pelo Deus e Pai de todos nós, que enviará o seu Filho e entregará a morte, porque o seu Filho é o verdadeiro sacrifício para que nós possamos continuar a viver. Ele é o Cordeiro que Abraão encontrou e que sacrificou no lugar de seu filho. Deus é aquele que sacrifica o seu Filho para que eu e você possamos ter vida e vida eterna. E por fim, Jesus é, ainda dentro do livro do Gênesis, o erguimento de José da cisterna ao trono. José, um dos filhos de Jacó, foi lançado pelos próprios irmãos numa cisterna para morrer, mas foi vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito, ele foi elevado, depois de uma trajetória difícil, ele foi elevado ao
trono do Egito e foi instrumento de salvação para o seu povo e para toda o mundo ali que existia em torno do Egito, que foi salvo da fome através da vida de José. E assim como José saiu da cisterna, da condenação à morte ao trono, a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2 que Jesus, ele se humilhou e assumiu a forma humana. A Bíblia fala que Jesus morreu, mas que Jesus ressuscitou dos mortos e está assentado acima de todos. Ele está assentado ao lado de Deus, acima de todos nós, acima de todas as coisas criadas por Deus, e ele recebeu o nome que é exaltado acima de todo o nome, diante do qual todo joelho e toda língua, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Essas figuras no livro do Gênesis, todas elas apontam para Jesus. Todas elas são são figuras de Jesus. Então, desta forma, o livro do Gênesis, ele se encaixa dentro da Bíblia, oferecendo para nós base para os demais livros da Bíblia, porque a história, os começos que estão ali em Gênesis vão se desenvolver ao longo dos demais livros da Bíblia, culminando no livro do Apocalipse, que aponta para o retorno desse que esteve morto, que esteve na cisterna, na sepultura, mas que foi elevado como rei acima de todas as coisas e que prometeu que voltará para estabelecer o seu reino sobre todos nós por toda a eternidade, sobre aqueles que através do sacrifício são aceitos por Deus, através do sacrifício de Jesus são aceitos e recebidos por Deus como filho. Isso tudo nós encontramos no livro do Gênesis. Esse seria um panorama do livro do Gênesis. Mas não apenas um panorama, eu queria também dividir com você algumas aplicações. E uma das formas de falarmos das aplicações que encontramos no livro do Gênesis para os discípulos de Jesus que estão em missão do mundo é olharmos para os personagens centrais do livro do Gênesis. Alguns personagens para o qual muitas páginas são separadas, outros personagens que têm a vida exposta de forma muito sintética, mas que dentro do quadro do Gênesis são figuras centrais e que trazem para cada um de nós mensagens, e essas mensagens se tornam aplicações para a nossa vida como discípulos. Nós temos Abel, nós temos Enoque, nós temos Noé, Abraão, temos Isaac, temos Jacó e, por fim, poderemos destacar também José. Há muitos outros personagens, mas eu quero destacar esses 6 personagens principais para tirar deles, abstrair deles algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Abel nos traz uma seguinte mensagem: curve-se com Abel junto à cruz do Cordeiro. Abel, como eu já disse, ofereceu a Deus um sacrifício de um animal e então ele foi aceito, o seu sacrifício foi aceito por Deus. Com Abel nós aprendemos que nós só somos aceitos por Deus, não com base em nossos méritos, mas nós só somos aceitos por Deus com base no sacrifício de seu Filho, o verdadeiro Cordeiro para o qual o sacrifício de Abel apontava. Com Enoque, a mensagem que temos de Enoque é: acerte o passo, acerte a sua caminhada com Enoque e ande com Deus. A menção que nós temos no livro do Gênesis a respeito de Enoque é que Enoque andou com Deus. Não sabemos mais nada de Enoque, a não ser Enoque andou com Deus e Deus o transladou. Deus não permitiu que provasse essa morte natural que nós provamos e Deus o tomou para si. Nós precisamos acertar nossos passos com Enoque. Nós sabemos que só somos aceitos por Deus através do sacrifício de Jesus, mas nós não usamos isso para viver de qualquer forma. Nós agora respondemos a Deus vivendo por fé, vivendo por obediência, andando conforme a sua vontade, exatamente porque nós fomos salvos mediante o sacrifício. Com Noé, a mensagem que encontramos em Noé é: confie em Deus e lance-se com Noé às águas de Deus. Noé entrou numa arca e essa arca, ela navegou por águas turbulentas, em situações que Noé não tinha controle, mas Noé confiou
em Deus, entrou na arca e Deus o levou em segurança até o outro lado do rio. Deus nos levará em segurança até o outro lado. E o convite que nós temos, a aplicação para a nossa vida é olhemos para Noé e tenhamos a coragem de adentrar as águas, os planos de Deus e confiar que Ele está cuidando e que nós estamos seguros em Cristo Jesus, que é a nossa arca. Quando nós olhamos para Abraão, cujo Gênesis ocupa uma grande parte da história, nós temos a seguinte mensagem: avance com Abraão pela fé. Abraão foi identificado nas Escrituras, em Gênesis, como o pai da fé. Nós somos desafiados a avançar por fé, não caminhando pelo aquilo que nós olhamos, por aquilo que nós enxergamos com nossos olhos naturais, mas com aquilo que nós enxergamos pela fé, porque tudo o que Deus prometeu já é fato em nossa vida, porque aquele que prometeu, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele não mente, e aquilo que Ele prometeu fazer, ainda que nós não enxerguemos na história, nós sabemos que já se cumpriu em Deus e nós caminhamos confiados nisto. Olhe para Isaac. Quando nós olhamos para Isaac, a mensagem é: cave poços com Isaac e siga os passos dos que caminharam pela fé antes de mim, antes de você. Quando nós olhamos para a história de Isaac, Isaac é filho de Abraão e a Bíblia fala da sua história dizendo que ele andou pelos mesmos caminhos de Abraão, isto é, literalmente ele andou pela mesma terra que Abraão caminhou. E ele abriu ou reabriu os mesmos poços que seu pai Abraão havia aberto. Isso nos leva à seguinte aplicação de que discípulos de Jesus, eles sabem que não são autossuficientes e eles olham para aqueles que caminharam pela fé antes dele e não têm vergonha, mas tem humildade para seguir os passos do que vieram antes e aprender com aqueles que já caminharam mais tempo com Deus em Cristo Jesus. Essa é uma aplicação para nós, um homem que caminhou nos passos de seu pai, que nós possamos caminhar olhando para aqueles que já terminaram a jornada, para aqueles que estão alguns passos à nossa frente, que possamos aprender uns com os outros, sermos imitadores daqueles que caminharam com Cristo, para que possamos também caminhar e imitar a Cristo. Quando nós olhamos para Jacó, nosso quinto personagem, nós encontramos a seguinte mensagem: suba escadas com Jacó e veja Deus. Jacó teve um sonho, e nesse sonho havia uma escada, nessa escada os anjos subiam e desciam. E Jacó pensou: esse lugar é a casa de Deus, esse lugar é Betel. Mas Jacó vai descobrir um pouco mais adiante que Betel, casa de Deus, não era aquele lugar onde ele dormiu, mas o próprio Jacó era a casa de Deus. Nós entendemos que nós somos casa de Deus. Deus veio habitar conosco. O Espírito Santo de Deus habita naqueles que creem e nós somos a habitação de Deus. Isso nos leva à seguinte aplicação: de quer que caminhamos, Deus caminha conosco. Então precisamos caminhar de forma íntegra, devemos caminhar de forma santa, porque o Deus Santo está caminhando comigo e com você. E quando nós olhamos para José, a mensagem é: seja verdadeiro como José e viva com Deus. José, um dos filhos de Jacó, que passou por todo esse momento de ser vendido pelos irmãos, de ser lançado numa cisterna, de ter que viver como escravo, até que então ascender no trono e se tornar a grande figura no Egito, um instrumento de Deus para a salvação do seu próprio povo. Esse José vai dizer algo no final da sua vida e vai dizer: olha, aos seus irmãos, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Então nós aprendemos com José que nós caminhamos em integridade com Deus, não importa as circunstâncias, porque Deus está constantemente transformando o mal em bem, a morte em vida. Então, uma das formas de nós olharmos e buscarmos aplicações para a nossa vida no livro do Gênesis é olhar para os personagens. Mas há uma outra forma de fazermos isso: podemos olhar para os blocos temáticos que compõem o livro do Gênesis. Há pelo menos aqui 7 blocos temáticos: a criação, a queda, a primeira civilização, o dilúvio, a Torre de Babel, o chamado de Abraão e a descida do povo hebreu, dos descendentes de Abraão, para o Egito. Esses são 7 blocos
que cada um traz consigo também aplicações para a nossa vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para a criação, nós então somos desafiados a adorar a Deus, um Deus que é soberano e poderoso, que do nada cria todas as coisas. Ele é a fonte de sentido para a nossa vida. E o desafio então é buscar em Deus o sentido para a nossa história, porque se esse mundo tem um Criador, esse Criador é quem vai determinar como se deve viver neste mundo. E Gênesis nos ensina, sim, há um Criador, e esse Criador quer nos contar o como devemos viver. Quando nós olhamos para um outro bloco, que é a queda, a partir do capítulo 3, nós descobrimos, sim, somos os terríveis pecadores. Sim, nós precisamos confessar a Deus nosso pecado, nós precisamos confessar a nossa falha e reconhecer que somos pecadores inclinados para o mal, assim como nossos primeiros pais se tornaram ao romper e tentar viver uma vida autônoma de Deus. Quando nós olhamos para o bloco da primeira civilização, quando você vê a partir do capítulo 4, a civilização sendo formada, as pessoas se multiplicam, não é mais só uma família, não é mais só um casal, não é mais só uma família, mas agora é uma grande civilização desenvolvida, uma civilização que avança. Então nós, como discípulos de Jesus, somos desafiados a reconhecer que é uma grande mentira, é um grande engodo, aquilo que o secularismo tem pregado, de que o conhecimento humano, que o desenvolvimento humano será a chave para resolver o problema do mal. Não será. As civilizações elas logo se desenvolveram, mas ao mesmo tempo também se multiplicou a violência, ao mesmo tempo se multiplicou as injustiças. Então, uma grande mentira do secularismo imaginar que simplesmente a evolução ou o crescimento intelectual da humanidade, social da humanidade, resolverá os nossos problemas. Quando nós olhamos para um outro bloco, que é o relato do dilúvio, a partir do capítulo 5, nós, como discípulos de Jesus, aprendemos que há juízo. Sim, Deus é juiz. E há juízo de Deus na história, sim. E só é livre, só é salvo do juízo aqueles que se escondem na arca que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqueles que confiam em Jesus são guardados do dia do juízo e são levados a salvos até a presença de Deus, como Noé e a sua família o foi. Quando nós olhamos para o relato da Torre de Babel, que acontece algum tempo depois do dilúvio, quando de novo não há mais uma família, mas de novo são uma grande civilização, onde há um único idioma, e Deus então dispersa os povos, aquela civilização humana, e o transforma em diversas nações. Nós aprendemos com esse evento que quando nós temos a tendência de tentar ser como Deus, e quando não conseguimos ser como Deus, tentamos fazer Deus como nós, que tentamos fazer deuses que sejam semelhantes a nós, um Deus que nos entende, um Deus que é mais domesticado, um Deus que é quase que o nosso servo, ao invés de ser o nosso Senhor. Essa foi a tentativa de Babel, e é isso que nós aprendemos, é uma aplicação que nós podemos tirar deste bloco. Quando nós olhamos para o bloco do chamado de Abraão, a partir do capítulo 12, quando ele é chamado para ser bênção às nações, e Deus promete abençoar as nações e salvar através do descendente que virá da família de Abraão, nós somos desafiados a viver pela fé e a obedecer a Deus. Não importa a circunstância, não importam os desafios, não importa o quanto compreendamos ou o quanto saibamos, nós caminhamos conforme ouvimos a voz de Deus, porque foi assim que Abraão caminhou, e a prova da nossa fé, ou a evidência de nossa fé, é a obediência a Deus. E no último bloco, seria o relato da descida da família de Abraão agora para o Egito, uma vez que José ali está, uma vez que José foi enviado, Deus transformou o mal dos irmãos em bem, fazendo de José um instrumento que vai salvar a sua própria família. Quando nós olhamos para essa descida para o Egito, nós então somos desafiados a crer que Deus está constantemente transformando o mal em bem e que os seus planos e a vontade de Deus sempre vai se cumprir. Essas são algumas maneiras, ou são algumas aplicações que você, discípulo de Jesus, pode encontrar na sua leitura do livro do Gênesis. Então, entre muitas formas pelas quais nós poderíamos dar um panorama, nós poderíamos tirar aplicações, nós escolhemos fazer assim, o panorama a partir
de começos e mostrando Jesus dentro do livro do Gênesis. Quando nós falamos de aplicações, nós olhamos para personagens, 6 personagens principais e ao mesmo tempo para alguns blocos, e em todos eles temos aplicações, e há muitas outras aplicações no livro do Gênesis. E para poder te estimular a leitura do livro do Gênesis, não só a leitura do livro do Gênesis, mas a leitura da Bíblia como um todo, eu queria ainda trazer para você algumas observações desse espetacular livro e dizer para você que o livro do Gênesis é mais do que um livro de história. O livro do Gênesis é o livro do começo de uma grande e única história, que é a história de Deus com o seu povo no universo que Deus criou para a sua própria glória. Essa história, ela foi inaugurada no livro do Gênesis, mas ela não se conclui no livro do Gênesis. Ela se desenvolve de forma progressiva ao longo das páginas da Bíblia Sagrada, culminando no livro do Apocalipse, no Deus que entrou na história, que criou tudo, entrou na história, resgatou os seus filhos, formou o seu povo, o salvou mediante o sacrifício de Jesus e prometeu que virá para fazer novos céus e nova terra. O livro do Gênesis também é mais do que um livro de história. O livro do Gênesis é um livro teológico que fornece bases doutrinárias para o cristianismo. Bases de fé do cristianismo, doutrina cristã, está presente já no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Por exemplo, eu posso mencionar a existência de um Deus que é um ser não criado, que é o único ser não criado e ao mesmo tempo o Criador de todas as coisas. Onde nós descobrimos isso, onde está a âncora dessa doutrina, está no livro do Gênesis. No livro do Gênesis encontramos também a doutrina da eleição incondicional. É Deus que escolhe, Deus olhou e Deus vendo as nações, Deus olha para Ur dos Caldeus e Deus chama Abraão. E Deus decide fazer dele uma grande nação para abençoar todas as famílias da terra. Enquanto no Oriente Próximo, os filhos mais velhos, os primogênitos, eram uma grande esperança da continuação da família, Deus não escolhe os primogênitos, mas Deus escolhe os outros filhos. Deus escolhe Isaac ao invés de escolher o primogênito de Abraão, que era Ismael. Deus escolhe Jacó ao invés de escolher o primogênito de Isaac, que era Esaú. E assim Deus escolhe José, que é um dos filhos mais moços de Jacó, para realizar uma grande salvação de toda a família de Abraão lá no Egito, no momento de fome. Então Deus, nós encontramos ali a eleição incondicional, Deus elegendo, Deus escolhendo. Nós encontramos ali no livro do Gênesis a depravação total, mostrando o quanto a sociedade vai se deteriorando, o quanto o pecado, embora haja grandes avanços na civilização, o pecado vai sempre destruindo, trazendo violência e injustiças, uma depravação total da humanidade. Nós encontramos ainda um outro tema teológico, que é a graça irresistível. Nós percebemos no livro do Gênesis como Deus chama, e quando Deus chama, esse chamado é irresistível, e essas pessoas respondem sim a Deus, com todas as suas dificuldades e suas imperfeições, eles respondem sim, e Deus então vai trabalhando e capacitando a vida de cada um daqueles que Ele chama. Nós encontramos ainda dentro do livro do Gênesis, a expiação limitada, quando nós percebemos que, apesar de Cristo ter morrido por toda a humanidade, o seu sacrifício é efetivo na vida daqueles que fazem de Jesus a sua arca, daqueles que confiam em Jesus e se entregam inteiramente a Jesus. Estes recebem os benefícios do sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus, recebem não só a vida eterna, mas recebem sobre si todos os méritos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Além dessas doutrinas, nós poderíamos destacar ainda outras sobre a santidade de Deus, sobre a onipotência de Deus, sobre a onipresença de Deus, mas eu quero pensar com você, por exemplo, uma outra que é o batismo infantil. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós encontramos a base para nós batizarmos nossos filhos, porque nós entendemos lá no livro do Gênesis que Deus mandou Abraão
circuncidar os seus filhos, os seus descendentes, marcando-os na sua própria carne através de um rito de iniciação, para que ficasse claro ao povo e aos filhos que Deus faz aliança com a família, que Deus quer alcançar um povo. Deus não lida com indivíduos, mas Deus lida com um povo. E Deus então mandou Abraão circuncidar os seus descendentes, e aquela circuncisão era a marca de que aquelas crianças eram filhos da aliança como seus pais. E então, conforme nós vamos ver nos próximos 4 livros, em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os pais então, ao circuncidar os seus filhos, assumiam os compromissos de apresentar Deus aos seus filhos, de apresentar a lei de Deus aos seus filhos, para que os seus filhos, na idade da razão, pudessem então decidir e abraçar a fé dos seus pais, assim como Isaac abraçou a fé de Abraão, assim como Jacó abraçou a fé de Isaac e de seu avô Abraão. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma orientação nova, nós não encontramos isso sendo revogado, nós não encontramos algo sobre o que fazer com os filhos daqueles que estão conhecendo a Jesus, que estão se rendendo a Jesus, entendendo que Jesus é o Cordeiro prometido. Não há revogação disso, não há novas orientações. Então nós entendemos que o batismo infantil nós o fazemos entendendo que lá no livro do Gênesis, os filhos, embora ainda não tenham idade da razão, Deus nos chama a incluí-los no compromisso que nós temos com o nosso Deus. Então nós o apresentamos no batismo, nós nos comprometemos a apresentar Jesus e oramos por eles, até que eles tenham a idade da razão e possam abraçar a mesma fé que habita o nosso coração. Estas coisas todas estão dentro do primeiro livro da Bíblia, dentro do livro do Gênesis. Então, tendo exposto esse panorama de Gênesis, esse panorama do livro, com a sua estrutura, de começos, com aplicações, e agora tentando te estimular, a fazer essa leitura, porque você vai encontrar temas teológicos, você vai encontrar ali muito mais do que histórias, uma grande história, você encontrará ali temas que são profundos para a compreensão de toda a Escritura Sagrada. Eu quero encerrar dizendo para você, ou lembrando a você, que apesar do livro do Gênesis ser um livro de começos, e começar com Deus, primeiro versículo, no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis termina em um caixão. Ele começa com Deus, mas termina em um caixão, porque ele fala de José e fala do final da vida de José, que José morreu com 110 anos, depois de embalsamado, foi colocado em um caixão, em um sarcófago no Egito. Gênesis começa com Deus, Gênesis termina com um caixão. Gênesis é a história do fracasso humano na sua tentativa de viver uma vida autônoma de Deus e da ação graciosa de Deus que supera o fracasso humano e promove um novo começo atrás do outro, até o dia em que fará o último novo começo, que é quando Jesus voltar para nos buscar. Todo novo começo na minha história e na sua, cada vez depois de um tropeço que nós começamos de novo, depois de um desemprego nós começamos de novo, depois de uma luta na saúde nós começamos de novo, depois de um vacilo na fé e um novo começo. Todos esses novos começos apontam para um novo começo que nos aguarda, para o novo céu e a nova terra que Deus está preparando para todos aqueles que fazem dele a sua arca, todos aqueles que se escondem em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo, que é o nosso Deus, que se humilhou, que se entregou, que morreu, que desceu à cisterna, que desceu ao caixão, mas que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia para nunca mais morrer novamente. Por isso, para que a sua vida não termine em um caixão, reconheça Jesus como seu único Deus, como seu único Senhor, como seu único Salvador. Renda-se à vontade dEle. Ele continua realizando novos começos e impedindo que tudo termine em um caixão. Que Deus
te abençoe. Que Deus possa te dar não só o desejo de ler o livro do Gênesis, mas o efetuar, o ler o livro do Gênesis. Não só a decisão de ler a Bíblia toda em um ano, mas a efetividade de realmente ler a Bíblia toda em um ano. Que Deus abençoe a sua vida e que no livro do Gênesis Deus possa trazer à sua mente não apenas esses pontos que nós destacamos aqui, mas muitos outros que esse livro extraordinário, preservado por Deus ao longo da história, reserva para os discípulos de Jesus como eu e você. Eu queria orar com você, queria convidar você a fechar teus olhos, queria convidar você a curvar sua fronte e juntos falarmos com o nosso Deus. Bondoso Deus, nós nos colocamos diante de Ti como o Teu povo. Esse mesmo povo que o Senhor, ó Deus, formou a partir de Abraão. Pai, aqui estamos como filhos espirituais de Abraão, porque temos a mesma fé que Abraão teve. Nós rogamos ao Senhor, Pai, abençoa-nos, Pai. Opera em nós o querer e o realizar. Ajuda-nos a ler a Tua palavra, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e ajuda-nos a praticar a Tua palavra, para que assim experimentemos, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade e para que assim, ó Deus, possamos glorificar o Teu santo nome, que cada um, ó Deus, aqui possa, na leitura da Tua palavra, encontrar continuamente Jesus e que ao encontrá-lo, Senhor, possamos celebrar a nova vida que temos e aqueles que ainda, ó Deus, não se renderam ao Senhor, possam então se render ao Senhor e experimentar a vida que excede todo o entendimento que o Senhor tem preparado para todos aqueles que Te amam. Abençoa-nos, ó Pai, e ser conosco nessa trajetória que começamos aqui hoje, Senhor, e que vamos, se o Senhor nos permitir, até o final do ano, concluir com êxito na leitura e na vivência da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe como comunidade de discípulos de Jesus.